Boa noite, pessoal. Boa noite para você que está chegando aqui. Mais um episódio do Mais Que Autismo. Quero agradecer para quem está aqui. Já dá aí seu like, curte esse vídeo, compartilha ele com outras pessoas e se inscreve no canal, que é uma maneira que você tem de ajudar a gente aqui a continuar trazendo conteúdo para vocês. Hoje nosso tema é como que o teatro e as artes visuais, eles podem ajudar no desenvolvimento da pessoa. Eu ia falar criança, mas não só criança, tá? Criança, adolescente e adulto. Autista, TDAH, altas habilidades. Então, hoje a gente vai falar mais sobre essas formas artísticas e como que elas podem potencializar ali o desenvolvimento. Para isso, eu chamei a Roberta. Então, obrigada, Roberta, por vir aqui de novo para conversar com a gente. A Roberta já fez 2 episódios comigo aqui, pessoal, então vocês podem também acessar ali. Um é sobre o TDAH e o outro é sobre arte-terapia. Então, Roberta, obrigada por ter vindo. Imagina, a Kelly na verdade, eu conheci a Kelly, eu vi um post assim, como estimular seu filho em casa. Eu gostei disso, né? Daí fui ler, disse, é isso, preciso conhecer a Kelly. Desde ali a gente tá fazendo algumas parcerias, né, Kelly? Então, da onde a gente fez essa união? Primeiro, porque nós duas somos mães atípicas, né? Então, a gente vive a realidade ali do autismo todos os dias, tal, já tem bastante coisas em comum. E as formações também se complementaram, né? Então, eu sou formada pela UFPR em artes plásticas, mas também fiz pós-graduação em transtorno do espectro autista, arte-terapia, metodologia do ensino da arte, e a Kelly também, né, fez muita coisa no sentido das artes cênicas, né, Kelly? Até para as pessoas entenderem a minha formação. Então, hoje eu tenho conhecimento de que eu sou uma pessoa autista, de que eu tenho TDAH, mas eu não sabia disso na minha infância, né? Porque a gente tá falando de vários anos atrás aí em que a gente não conhecia o autismo como a gente conhece hoje. Não era essa cara, né, que era considerado o autismo para a maioria das pessoas. Então, mas eu sempre fui uma criança muito tímida, extremamente tímida, com várias... Hoje eu entendo que eu já tinha, né, as questões dos prejuízos ali com relação ao autismo eu tinha. E o TDAH era muito predominante na minha vida, assim, porque eu era aquela criança, como eu já falei, que subia no telhado e pulava do telhado, e que não tinha medo. Então, eu era aquela criança que vivia machucada, né, que, meu Deus, o terror. Então, aí eu lembro que eu passei uma fase da minha vida que eu tinha um hiperfoco, e meu hiperfoco era assistir a Suzana Vieira. Então, eu não saía de casa, porque eu não podia perder um capítulo da novela. Eu tinha que ver a novela, porque ele sabia que momento aquele personagem ia aparecer. E aí, meu pai comprava pra mim, porque eu deixava ele quase louco, né? Ele fez a assinatura da revista na época, que era a revista Contigo, assim. Comprava o jornal todo domingo, que tinha um resumo dos capítulos. E aí, eu olhava o que ia cair na novela pra ver se aquele personagem ia aparecer, em que momento ia aparecer. E aí, se eu via lá que tava no resumo, vai aparecer tal personagem. Eu já ficava idealizando a cena, pensando como que ia ser. Então, nossa, meu hiperfoco era aquilo relacionado a Suzana Vieira. E aí eu pensei, nossa, eu tenho que conhecer ela, né? Como que eu vou conhecer? Vou fazer teatro? Então, olha, né, a cabeça... Eu tinha 11 anos. Sim. Uma criança de 11 anos não fica pensando nesse... Não é esses os ídolos de uma criança de 11 anos, né? Então, já tem ali uma coisa diferente. E aí, quando eu fui fazer teatro, eu lembro que meus amigos que eu tenho contato até hoje, né, eles falam assim, que eu cheguei e eu não dizia um A, eu não dizia oi, porque eu tinha muita vergonha, eu era muito tímida. Mas eu comecei a fazer e foi a melhor coisa da minha vida mesmo, assim, que eram, sei lá, 3 dias na semana, 3 horas por aula, e eu achava aquilo maravilhoso, eu adorava, e eu queria ir sempre. E eu fui me apaixonando pelo teatro. Resumindo pra vocês... eu acabei me formando em licenciatura em artes cênicas, com habilitação em educação artística, então também tem essa ampla visão ali das artes como um todo, não só do teatro, né? Trabalhei durante um bom período na APAE, tenho a especialização em comunicação e cultura, tenho formação na análise do comportamento aplicada, então
voltada para as neurodivergências também, que eu acho que é bem importante a gente falar, assim, não só para o autismo, né? Para as neurodivergências como um todo. E aí, eu sempre tinha esse desejo, porque eu pensava, como ele foi benéfico para mim? Sim. Porque eu tenho certeza, gente, mas certeza que muitas das questões que eu não tive terapia, porque eu nem sabia que eu precisava de uma terapia. Mas para mim, todas as questões que eu precisava desenvolver, eu desenvolvi no teatro. Então, foi através das técnicas, da prática ali, né, fazendo muito, 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 que eu fui desenvolvendo muitas questões que ajudaram que me ajudam até hoje na minha vida. E aí eu pensei, como que a gente pode utilizar isso para ajudar a pessoa neurodivergente? Então eu tenho esse projeto na minha cabeça há muitos anos, assim. Como que a gente traz isso? Como que a gente... Porque não adianta... Aí eu fui também entendendo que ele pode ser mais potencializado quando ele é pensado para cada pessoa. Não só para um curso de teatro nos parâmetros que a gente tem, que é você chegar lá, fazer um espetáculo e montar aquele espetáculo Só e pronto. pensando na oralidade ou em expressão corporal e facial, não é só nesse sentido, né? Ou não, só não de ter um resultado também, né, Roberta? Que acho que isso é bem importante. Às vezes as pessoas pensam muito só na apresentação final. Ah, mas tem uma peça no final? Então, assim, a gente pensa no resultado, mas esquece que é todo um processo. E o que aquela pessoa precisa nesse processo? O que ela precisa para chegar lá na frente e ela ter habilidades que permitam ela fazer a peça? Ou que permitam ela, na vida dela, no dia a dia, ter menos medo. De conseguir ir numa padaria e dizer, eu quero um pão. Chegar na escola e dizer, oi, você quer ser meu amigo? Então, como que a gente pode... E eu fiquei pensando isso durante muitos anos. E o medo, né? Travado, assim. Porque daí entra o TDAH. Que é aquela coisa. Você idealiza, mas fica... Na hora de fazer, não consegue. E aí, eu encontrei a Roberta no ano passado. Que a gente fez uma oficina com uma outra amiga minha, que era a Bianca. A gente propôs uma tarde atípica na chácara. E aí, eu pensei, vamos trazer várias linguagens aí para trabalhar com a criançada. E a Roberta foi trabalhar artes visuais. E eu achei o máximo, assim, a proposta que você trouxe naquela oficina. E o resultado que aquelas crianças em uma tarde tiveram, né? Sim, porque a Kelly meio me apavorou, assim, ela falou, Roberta, são muitas crianças, não é só 10, não é só 20, são muitas. Deu, tá, Kelly, mas então vamos separar por, né, nível de apoio e tal. Não dava, não vai dar pra separar, vai estar todo mundo junto. Eu falei, meu Deus, né? Aí a gente não pôde, assim, naquele momento, pensar numa questão individual, olhar para aquele perfil sensorial da criança. A gente teve que fazer uma coisa que agradasse meio que geral ali, né? E deu muito certo, assim, porque também você tinha um monte de estagiários que estavam como AT de cada criança ali, né? Então tinha um certo nível de suporte ali para elas. Mas foi bem interessante porque eles gostaram da proposta. E a gente via criança de 11, 12 e criança de 5, 6 na mesma proposta. E cada um super, super intertido ali na sua proposta, no seu desenho, em terminar o seu trabalho. E foi uma tarde que passou muito rápido, né? Foi muito legal. Foi muito legal. E aí eu lembro que eu pensei, nossa... até então eu tinha mais a vivência do teatro, né? Então, quando eu vi que as outras formas artísticas também estimulam muito a criança, Sim. Aí a gente começou a pensar, vamos unir isso, vamos fazer isso de novo, de alguma forma. Sim, e a gente imaginou, daí eu gravei o podcast sobre TDAH, e daí a gente podia, né, juntar isso aí, né? Juntar as artes cênicas com as artes plásticas. E a nossa aula, ela tá muito, assim, fundida. Então, não existe só uma aula de teatro, só uma aula de artes visuais. Ela acontece com um tema e ela vai passando pelas linguagens, assim, até chegar no final da aula, né, Kelly? Até quando quem quiser entender melhor o programa do nosso curso, porque agora a gente tá com um curso que vai começar agora em agosto, em Curitiba, tá, pessoal? Em Curitiba vai ser na Casinha da Árvore, que eu vou deixar o endereço aqui, vou deixar o site para vocês entrarem. Lá em Araucária vai ser no Mais Afeto. Então, a gente tem 2 localidades aqui em Curitiba e na região metropolitana, que é em Araucária, tá?
a gente tem todo um programa. Então, não é uma coisa assim que não é pensada, vou fazer uma aula só vou fazer uma aula de teatro para Sim. tentar desinibir a criança. Não é isso, gente. Se para uma pessoa que não tem nenhuma neurodivergência, já é muito difícil, às vezes, se colocar em público, fazer novas amizades ou no ambiente de trabalho. Para uma pessoa que tem uma neurodivergência, isso é muito mais difícil. E aqui a gente não está falando só da dificuldade que o autista tem, por exemplo, nas questões de socialização e da comunicação. Porque no autismo é isso que a gente vai trabalhar mais, os prejuízos que ele tem dentro da socialização e da comunicação, né? Das questões rígidas, repetitivas. Então a gente pega ali e trabalha nessa parte para a pessoa autista. Mas a pessoa TDAH, ela vai ter um outro tipo de dificuldade, que ela até vai conseguir, ela vai dizer oi, ela pode ser muito expansiva, mas ela não entende também que ela tem que prestar atenção no outro. Sim, que ela controlar o impulso dela, né, cortar o outro falando. Então, ela também desenvolve essa questão de controle de impulso, saber a hora da troca, agora é a hora de eu ouvir, agora é a hora de eu falar, agora eu vou esperar a apresentação do meu colega. E dentro das altas habilidades de superdotação, a gente tem a superexcitabilidade, que também prejudica a socialização do superdotado, né? Ele fica ali... vamos dizer, super estimulado no ambiente, né? E ele fica com aquela questão de querer falar do hiperfoco dele. Então, dentro da nossa oficina também tem essa mediação para várias neurodivergências, né, Kelly? Sim, porque e aí é que tá, gente. A gente não vai separar, a pessoa autista vai fazer uma oficina, a pessoa TDAH vai fazer outra. Não. A ideia é que todo mundo ali, juntos, eles contribuam. Então, assim, eu lembro... Vou já falar, dando exemplos para vocês entenderem como foi a nossa primeira oficina. Então, a primeira oficina, eu lembro das crianças na sala, e a primeira pergunta que elas faziam, duas conversas, na verdade, 2 temas me chamaram muita atenção, assim, que eu ficava só ouvindo e observando, né? Uma delas era, você quer ser meu amigo? Todas as crianças ali perguntavam para as outras crianças, você quer ser meu amigo? Isso tem um impacto muito grande quando a gente escuta. Sim. Porque a gente sabe que dói não conseguir fazer amigos. Demonstra uma questão de isolamento, de repente, né? Não se sentindo pertencente a um grupo, de repente, dentro da escola, no âmbito escolar ali, ou alguma outra aula que faça, que parece que ele não se encontrou, né? Então, ali ele tá tentando se conectar de uma forma mais profunda com alguém do curso, né? É isso que eles buscam. E a gente percebe, assim, vamos dizer, que eles percebem que eu tenho um jeito diferente das outras pessoas. E será que é por isso que eu sou julgado? Será que é por isso que eu não tenho tanto amigo? Então, tudo isso, eu acho que o ambiente da nossa oficina, ele acolhe, diz, não, é isso aí mesmo, todo mundo passa por essas questões e tá todo mundo aqui, né, se ajudando, tal. É muito interessante. Várias neurodivergências passam pela questão do isolamento e ali eles trocaram cartinhas, não foi? Que queriam saber o nome de uma integrante, a mãe mandou a pergunta para outra mãe, como é o nome da sua filha? Porque ela quer escrever no diário sobre a aula, né? Uhum. Então, é aquela coisa assim, realmente, eu encontrei uma amiga, né? Agora quero escrever vínculos, né? Vínculos bem, bem legais, né? E aí, aproveitando isso, Roberto, que você falou, né? Será que tô me percebendo diferente? Muitos pequenininhos, eles nem têm noção ainda que eles têm um diagnóstico. Mas é que a rotina, eles vão absorvendo isso, porque a rotina de uma criança atípica, ela é diferente. Ela não é a mesma rotina de uma criança que não tem nenhuma terapia, que não tem que levantar cedo para ir fazer tantas horas de fono, tantas horas de psico, tantas horas de TO. Não. Por que eu tenho que fazer tanta terapia? Sim. Então, essa criança, ela já vai se percebendo. Ela não sabe ainda, ela não entende ainda o que significa dizer eu sou autista. Você sabe que é autista? Muitas vezes elas não sabem, elas não têm essa noção. Sim. Mas a pergunta que... o outro tema que eu sempre escutava lá era um dizendo pro outro, eu sou autista, sabia? Eu tenho TDAH, sabia? Uhum. Então, assim, eles já têm essa percepção
na turminha dos mais velhos, eles já, né, são de repente trabalhados na psicoterapia, com, né, psicóloga e tal, eles já sabem assumir isso, né? Eu sou isso, minha mãe é aquilo, eu vi a Luísa falar, minha mãe é TDAH, né? Então, assim, já tem essa questão, né, de trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, o que eu acho bem interessante no nosso curso é que a motivação intrínseca, assim, eu gosto de arte, que nem muitas mães me procuram, que eu ficam com o meu contato ali, perguntam, é que meu filho gosta muito de desenhar, ou meu filho gosta muito de artes cênicas. Então, eles vão não com uma questão assim, eu preciso desenvolver, né? Eles vão para uma coisa que eles realmente gostam. É um hiperfoco deles, eles gostam daquilo. Então, é um feedback muito legal de uma mãe assim, ele sempre ficava muito animado no sábado para se arrumar e ir para a oficina, né? Então, a mãe nunca sentou na recepção, sempre é o pai que levava, mas ela percebia isso no filho, o quanto ele estava muito animado para poder chegar no sábado e fazer a aula, né? Então, essa motivação que é a arte, as artes visuais ou o teatro, é que leva a trabalhar o desenvolvimento deles, né? Mas eles vão por uma coisa que eles gostam, esse que é o cerne da oficina, né? Isso que eu acho que é importante, né? Sim, e que também é bom a gente deixar claro, pessoal, que não é um curso de teatro em que a criança vai lá para aprender a atuar, que ela vai lá para aprender a improvisação, dramaturgia, não sei o quê, e no final ela vai apresentar lá um resultado que é o espetáculo. Não é esse o foco. Não vai ter, pelo menos nos nossos primeiros módulos ali para as crianças que estão sendo bem inicializadas ali nas questões das artes, não vai ser esse o foco. Então, qual que é o nosso foco? O foco é trabalhar o que cada uma dessas crianças precisa trabalhar. O que cada mãe, cada pai, quando a gente conversa, ou esse adolescente, que daí a gente tem uma conversa com o próprio adolescente, esse adulto, o que eles querem, o que eles esperam com esse curso. Então, assim, primeira coisa, são pessoas que têm ali uma afinidade com as artes. Mas não precisa também para deixar claro para o pai que, não, mas ele não gosta de teatro. Então, peraí, gente. Ele é tanto para a pessoa que gosta, então já é um meio caminho andado, né, Roberta? Sim. Mas a gente não vai fazer uma encenação, assim. Então, a gente vai trabalhar muito com a questão dos jogos. Jogos dramáticos, né? Que ajudam a habilidar. De brincadeiras. Sim. Então, assim, o teatro tem muita brincadeira que parece que a criança está só brincando, mas não tá. A gente está trabalhando. Enquanto você faz uma brincadeira lá que a gente chama de passar a bola, não é só passar a bola pro colega. Quando eu passo a bola para a Roberta, eu tenho todo um mecanismo. Eu tenho que olhar para ela. E não quer dizer assim, agora vai me forçar a olhar no olho. Não, eu tenho que virar pelo menos para ela e dar a intenção para ela de que eu vou jogar essa bola para ela. Porque quando eu jogo a bola pro meu amigo e ele pega, aí eu tenho uma relação, eu tenho uma comunicação sendo estabelecida. Então, para eles faziam isso só com o intuito de jogar, de brincar, se divertir. E aí, quando você vê, eles estão muito entrosados, eles não querem deixar cair a bola, porque se cair a bola, tudo vai explodir. Então, a gente fazia assim, que se caísse a bola, explodia. E aí, todo mundo se jogava e caía no chão, e eles davam risadas e tal. E aí, voltava rápido. Então, vamos passar a bola de novo, e o objetivo é não deixar cair a bola. Então, você tá trabalhando sem que a criança perceba, agora tô trabalhando a interação, tô trabalhando a quebra de rigidez, porque às vezes eu não quero passar a bola. Às vezes eu quero ficar com a bola brincando. Mas não, eu tenho que passar para o meu amigo, porque senão meu amigo vai ficar sem. Então, e não é forçado. A gente vai trabalhando ali para que ele entenda que é um processo para que todo mundo se divirta. Sim. Então, essas questões, para os pais entenderem, para o adolescente entender, para o próprio adulto, a gente não vai pegar e... agora vamos fazer uma coisa bem formal, né, Roberta? Sim. Ou agora eu vou ter que... Eu não sei desenhar. Eu não sei fazer nada de desenho. Então, eu não posso estar lá porque vou passar vergonha ou porque vão rir do meu desenho. É sobre não, isso, gente, né, também. É você sobre respeito. usar a criatividade para resolver algum problema. Também não sou boa em interpretar ou não sou boa em desenhar, mas eu tô olhando o meu amigo ali do lado, como que ele tá resolvendo ali a proposta, e eu também vou por esse caminho, né? Então, o que eu acho que
que já foi comprovado, né, gente, que é a questão do grupo entre os pares, né? Então, eles estão ali com as idades parecidas, né? E eles estão resolvendo algumas questões ali, alguns problemas. É muito melhor do que eu, como terapeuta, simular um problema para o meu paciente e estar ali em site terapêutico, paciente e terapeuta. É muito mais artificial esse momento do que, de repente, a Kelly passa a bola e agora ele não quer passar. Agora ele quer ficar. E daí ele entra num conflito da rigidez dele e o que ele tem que ser flexível na hora. Então ali ele vive uma realidade muito mais parecida com a vida real do que a questão de trabalhar dentro de site terapêutico, né? Porque é até bem importante a gente falar isso, que também outra questão, a gente não vai simular, por exemplo, como conseguir um emprego. O que eu tenho que fazer numa entrevista de emprego porque a gente sabe, né, que para autista é muito difícil, por exemplo, autista adulto, entrevistas de emprego. Então, eu não vou lá e vou treinar você, porque se eu só te treinar, o que vai acontecer na prática? O entrevistador, ele não vai ter aquela reação que eu mostrei para você. E aí, chegando na prática, nossa, mas ele não foi assim que eu fiz. Tudo diferente, né? Não tá saindo do meu controle. Não. Eu vou te dar ferramentas para que você se sinta empoderado, para que você tenha uma autoestima, para que você acredite na sua autoestima, para que você acredite naquilo que você tá conseguindo fazer. Sim. Então, para chegar ali na sua vida, no dia a dia mesmo, e aquilo fazer sentido. O que a gente percebeu, que a gente fez muito, são jogos colaborativos. Então, eles têm que trabalhar em equipe, né? E quando você vai fazer uma questão de emprego, geralmente é dinâmicas, né? De grupo e tudo para o pessoal, o avaliador te ver trabalhando em equipe, né? Então, é uma coisa que eles também têm que trabalhar ali, trabalhar em equipe, trabalhar em dupla, trabalhar às vezes sozinho, às vezes vão atrás da cortina para apresentar uma coisinha, uma ceninha, já tem que elaborar alguma coisa ali, né? Então, eles estão trabalhando várias questões ali que na vida real é difícil para eles, né? Sim. Mas de uma forma tão lúdica, trabalhando os personagens, porque, gente, primeiro a gente faz um questionário de 5 páginas com esses pais, pra gente saber qual o foco, qual o personagem que mais gosta, qual a brincadeira que mais gosta, pra gente também não fazer uma coisa que eles não se conectem, né? A gente chega com os personagens que eles gostam, com os focos deles, então o pai e a mãe dão dicas do que vai ser legal para trabalhar com eles. Então isso é um diferencial bem assim, vamos dizer, muito individualizado em relação a um curso de teatro ou um curso de desenho, né? Porque você vai primeiro falar com essa família. A primeira sessão comigo e com a Kelly é só com os pais, sem os filhos, né, Kelly? Sim. Que até é importante falar dessa parte, que quando a gente monta lá o que a gente vai... qual vai ser o tema de cada aula, né? Então, nessa que é o Dando Oi, por exemplo, é muito difícil quando você vai para um lugar com um monte de pessoa desconhecida. E o que a gente pensou quando a gente montou, por exemplo, a nossa primeira aula? Então cada um gosta de tal personagem, ou tem habilidade mais com uma coisa ou com outra. Então a gente tem um baú, que é um baú grande, assim. E a gente, sabendo do que cada um gostava, a gente colocou muitos objetos que eram aquilo que ele realmente gostava, ou que eram semelhantes, que lembravam aquilo que ele tinha, né? Como um objeto de apego, por exemplo. E colocamos nesse baú. Por quê? Porque quando eu vou para um lugar e aquilo tá me gerando tanto medo, mas tanto medo, que às vezes eu não consigo reagir, né? Eu não consigo por mais que eu queira me conectar, eu não consigo. Aquilo me paralisa. Mas, a partir do momento que você tem um objeto ali, que a gente dizia para eles, agora cada um vai lá no baú e pega o objeto que mais gostar. Ou 2 objetos, quando a gente tinha criança que se deixasse ia pegar 5 objetos lá, né? Não, é só tanto. E aí, o que acontecia na primeira rodada, a gente fazia eles darem um oi sem um objeto ainda. Teve criança que não quis nem dar oi, e tudo bem. Sim. Eu não quero dar oi, eu não consigo. Beleza, passa a vez e tá tudo bem. E aí, quando a gente manda
eles pegarem o objeto, que daí todos eles vão, porque tem essa coisa da curiosidade, o que que tem ali dentro, o que que eu vou pegar, O que me motiva ali, o tem lá? que é uma coisa que eu gosto dali, né? Aí a gente viu uma diferença muito grande, que a gente fez de novo a segunda rodada. Agora você vai de novo falar um oi, dizer seu nome. Todos disseram. Você lembra, Roberto? Porque eu me sinto confiante. E eu já tô com um objeto, já é uma coisa de segurança na minha mão, né? Então eu não tô mais sozinho, tô eu e tô alguma coisa comigo aqui. Então também dá essa questão da confiança pra eles, assim. E até a Kelly falando sobre essa questão, a gente tenta não deixar aversivo, sabe? Eu lembro de uma aula que a gente trabalhou escultura com argila. E a argila gelada, e tava um pouco frio aquele dia. E a argila toda, né, não é colorida nada, é aquela cor do barro mesmo. E tinha uma criança com a questão sensorial que não queria pegar, né, não queria pegar na argila. Já tem a questão de, é gelado, ou eu não quero sujar a mão. E foi ficando bem difícil, mas... Aí, mas vamos fazer um pedaço de pizza? Mas vamos fazer alguma coisa que ele já gosta? Aí ele foi quebrando a rigidez e foi trabalhando. Até porque a gente não forçou ele em momento nenhum colocar a mão direto. Já que ele não quer colocar a mão, ok. Então a gente tinha palitinhos. Ou a gente tinha rolinhos. Então ele tinha a opção de trabalhar com aquele material sem precisar diretamente já de cara colocar a mão. E no final ele estava realmente com a mão na argila. Mas é um processo... Sim. Que a criança vai sentindo confiança e vai percebendo ali, nossa, ela nem na verdade ela nem percebe, ela vai vencendo, né, de uma forma muito natural, muito espontânea, né, Roberto? Eu acho que de repente alguma outra experiência anterior levantou uma barreira que não é legal. Aí ele tá vendo ali, a gente não deixa, né, fazer de uma forma que ele não se sinta confortável, então começou com o palito, daqui a pouco ele dava soquinho, daqui a pouco ele tava modelando com a parte interna da mão, daqui a pouco ele botava os dedos e tava vendo que tava todo mundo se divertindo, e foi nessa aula que uma aluna, eu não quero ir embora, mas ela queria ficar, a gente, não, mas olha, já deu o horário, não, mas eu preciso terminar isso aqui, e daí eles ficam assim, tipo, resistentes, não acabou a aula, eu quero ficar, e passou uns 20 minutos da aula, ali, não, mas eu preciso terminar, então eles ficam tão envolvidos que eles não querem nem ir embora da oficina, né? Eu quando perguntam assim pra mim da oficina, eu falo, gente, foi assim, uma experiência maravilhosa, tipo, que eu não tenho nem como, o que eu tô falando aqui não dá pra expressar o que realmente aconteceu naquela oficina, gente. Porque foi uma coisa, assim, de outro mundo. Porque um dos nossos alunos, por exemplo, ele chegou lá com muito medo de entrar. Porque, imagine, você chega num lugar que tem lá todas as crianças que vão fazer a oficina, mas todos os pais, porque a gente faz um lugar em que os pais podem ficar na recepção, e aí, né, tem um cafezinho ali, tem uma bolachinha, um bolinho, e daí vai fazendo toda essa confraternização entre os pais também. E como a gente é mãe atípica, a gente se preocupa com os pais também, né? Sim. Que os pais tenham um café, uma comida. Às vezes a gente faz um bolo antes da aula e deixa lá, né? Então a gente também tem toda essa preocupação com pai e mãe, né? Que Exatamente. Alguns lugares que a gente frequentou não tinha essa preocupação. Tipo, mãe, pai, fica no carro, né? Não tem nem recepção aqui, né? Então a gente se preocupa muito com a questão dos pais, né? Sim, porque o pai tem que estar bem também para conseguir levar a criança para terapia ou para aula ou para qualquer coisa, né, gente? Se o pai não estiver bem, vai interferir na dinâmica dessa família. Sim. E aí, voltando no... Lá no aluno, que você falou que ele tava com medo de entrar. Ele tava com medo, mas medo mesmo, literal. Tipo, né, quando entra a mãe, eu não quero estar aqui, eu quero ir embora. E aí eu cheguei nele e perguntei, você gosta de Roblox? Você gosta de Minecraft? Aí ele falou, gosto de Minecraft. Mas assim, bravo ainda, ele não queria entrar. Ele entrou bem resistente, assim. E aí a mãe teve que entrar junto, e a mãe firme, né? Não, eu te trouxe aqui, vai ser bom pra você e tal. E aí eu falei, não, mas não precisa forçar, deixa. Ele não quis dar oi na primeira vez, beleza, não precisa dar oi. E aí nessa hora que ia pro baú, eu lembrei que ele gostava de Minecraft, e eu lembrei que tinha um bonequinho do Minecraft dentro do baú. Então o que eu fiz rápido, antes que alguma criança pegasse o Minecraft, eu peguei esse Minecraft e entreguei na mão dele. E aí ele já deu uma mudada. Uhum. Quando chegou na vez de dar o oi, ele deu o oi. E aí ele foi se soltando. E a mãe conseguiu, né, sair na metade, acho que da aula. Na metade da aula. No final, ela saiu. Sim. E ele ficou. E aí, incrível, que no final dessa aula ele falou, eu quero voltar semana que vem. Sim. Eu quero voltar semana que vem.
Ele saiu sorrindo, ele saiu feliz. Sim. E a importância da gente entender, né, sobre a questão da crise, de alguma coisa, porque daí a mãe falou assim pra mim, eu disse, pode sair que agora ele já tá rolando a aula pra ele sozinho, né? Ela falou, mas ele entra em crise quando ele tá com calor. Eu falei, então só tira a blusa, o moletom, antes de sair, porque daí ele fica mais pra friozinho e aí isso não leva a ele a entrar em uma crise, né? Então, lembrando que nós duas, a gente é mãe, né, de crianças neurodivergentes, então a gente também sempre se preocupa com isso, né? Então ela saiu e antes de sair, ela deixou ele menos agasalhado do que os outros, pra ele também já não ter essa coisa dessa virada de chave, se ele aparecesse alguma situação mais difícil ali pra ele, né? E daí no segundo dia, a mãe falou assim, então eu trouxe ele, mas eu vou resolver não sei o que ali no centro, eu por dentro, eu, não me deixa aqui, aquele, né? Por dentro, eu fiquei pensando, como que ela vai sair? A aula passada, ela ficou mais da metade da aula lá dentro, né? Como é que ela quer ir embora, né? Não, mas hoje ele acordou muito decidido que ele vem e tal, e tchau pra vocês, tal, tchau, né? Mas não aconteceu nada. Ela viu que realmente ele gostou, se sentiu acolhido, se sentiu pertencente àquele grupo e abandonou e ali deu. Dali pra frente não precisou mais da mãe, né? Não, todas as aulas ele ia super empolgado e super ansioso para que a aula chegasse. E aí ele falou, semana que vem já é o último, né? Aí eu falei, Aí ele, tipo, já ficou desanimado porque ia acabar. Então, resumindo a história, que a gente trouxe a história dele, mas tem a história de cada um deles ali individualmente, se a gente for contar, vai ficar um tempão, assim. Mas resume o quanto ele se sentiu acolhido, o quanto eles se sentiram bem de estar em um ambiente que não tinha nada forçado, gente. A gente tem a programação da nossa aula, mas tem coisas que a gente sabe que não rola às vezes no decorrer, porque a interação entre eles leva para outro caminho. Então eu sempre falo para Roberta, né? Roberta, eu gosto de ter sempre o plano B, o plano C, porque dependendo da reação de cada grupinho, ou de como é que essa criança tá naquele dia, se ela dormiu bem, se ela não tá com sono, vai ser de uma outra maneira que vai acontecer. E aí a gente sempre teve essa preocupação de pensar bem em cada atividade e fazer ela em conexão com a outra. Que eu acho que essa é a palavra central, assim, do nosso trabalho. Do engajamento, Roberto, mesmo, né? É conexão. Porque aí, assim, não é uma atividade solta lá, o exercício do teatro solto e depois é um exercício solto das artes. Não. Isso vai conduzindo para as artes visuais. E aí é feita as artes visuais e depois volta para mais alguma coisa do teatro, depois volta para mais uma coisa das artes visuais. Então a gente tem essa preocupação, né? Tem. É muito importante que a gente não deixa... Tanto que a gente fez um aquecimento que se chamava Na Casa do Zé. E eles dançaram e pularam e fazia tal. E daí sempre ficava no final da aula, mas como será que é esse Zé? E porque daí a gente conseguiu no final fazer um outro ambiente que eles iriam entrar na tal da casa do Zé, né? Então, assim, sempre tem um tema, nem que ele comece lá no aquecimento, ele vai permear até o final da aula esse tema. E um vai ter conexão com o outro, né? Então, não vai dar, por exemplo, assim, meu filho só gosta de artes visuais, dá pra ir só nas aulas de artes visuais? Não tem como, porque é todo fundido ali, uma linguagem junto com a outra, né? É muito, muito misturado. E, ao mesmo tempo, sempre pensando nas habilidades de cada um, no hiperfoco de cada um, na questão do perfil sensorial de cada aluno, né? Onde a gente pode chegar com esse aqui, ele tá aqui, ele pode avançar mais um pouco. Teve alunos que surpreenderam pra caramba, né? Que a mãe falou assim, eu me lembro que eu que entro em contrato, primeiramente, assim, com os pais, e a mãe, olha, eu tô numa ansiedade de mãe que, assim, eu vou te falar, eu acho que eu vou assistir todas as aulas de vocês, ela falou. E eu disse, não, mas tá tudo bem também, né, Kelly? Ainda mais porque a criança era bem pequena, né? Era da primeira turminha ali de 3, 5 anos. A gente vamos assistir. E isso é importante, que a gente também tem um grupo de WhatsApp que a gente sempre escreve o que teve. E até uma mãe colocou um feedback assim, que legal, vocês explicam o que vocês trabalharam e a gente também pode ter ideias para continuar estimulando em casa.
né? Sobre qual que é o roteiro na nossa aula ali e o que a gente desenvolveu mais ou menos em cada aula, né? Então, os pais gostam de ter esse feedback com as fotinhos da aula, né, daquele dia, e o que aconteceu ali. Daí a mãe falou assim, eu tô com muita ansiedade porque eu acho que eu vou passar o curso inteiro dentro da oficina com vocês. Eu disse, mas se passar tá tudo bem, é só um mês, né? E ela não precisou. Ela ficou 2 aulas inteiras, eu acho, né? Não. Na terceira aula, como que foi? Na primeira aula, ela saiu mais pro finzinho. Ela conseguiu sair. Na segunda aula, ela conseguiu sair um pouco antes. Na terceira, ela só entregou. E na quarta também, ela só, tipo, entrou que era lá ali no rapidinho e... jardim. Tchau. Entregou pra fazer pintura com bolha e não voltou mais, né? Exatamente. E a gente foi vendo, assim, o crescimento da criança nessa segurança, de ficar ali sem a presença da mãe. Porque não foi fácil pra mãe e nem fácil muito menos pra criança, né? Conseguir, tipo, como que eu vou encarar agora esse lugar diferente? Sem a minha mãe, sem a minha proteção, né? Que tá ali, que me ajuda. E a gente não barra de modo nenhum, assim, que os pais, mas ele não vai ficar sem mim. Eu lembro, gente, que é um processo. Então, muitas vezes, a criança não vai entrar sozinha na terapia sem o pai ou sem a mãe. Então, o pai e a mãe vai ter que entrar. Vai ter que ficar sentado. Às vezes, você vai sentar no chão junto e vai brincar junto. Aí, depois, o pai já senta na cadeira perto da porta. Depois, a cadeira tá pro lado de fora da porta. Sim. Depois, você consegue deixar a porta um pouquinho fechada. Até que você consegue fechar a porta, né, e ficar. Ou é só entregar a criança e vou fazer outra coisa. Mas é um processo, então a gente não pode apressar que a criança, faça logo isso. Não pode, porque aí a criança, ela tem que ir para um lugar que ela se sinta bem, que ela se sinta feliz de estar ali. Então, é brincar, é se divertir, é fazer novos amigos, é colocar a mão na tinta, é experimentar, colocar a mão na argila. A gente traz muitas técnicas diferentes das artes visuais para que tenha essa questão sensorial. Nenhum momento a gente tá dizendo, faça um desenho, porque... Não, é o seu desenho. E é muito legal como eles respeitam um ao outro. Ninguém fica se comparando com o outro, Sim. sabe? Um consegue elogiar o trabalho do outro. A gente teve até o caso de uma criança que ela não é ela não é não verbal, mas também não é oralizada, né, Roberta? Sim. Então, a gente... Algumas coisas a gente entende mais facilmente, outras não. Mas através do desenho, de uma comunicação alternativa, que é você antecipar o que vai acontecer, ou escrevendo, ela conseguiu se comunicar com todo mundo. Conseguiu, né? A gente lançou uma pergunta como foi o final de semana, e daí ele desenhou, e daí a gente foi mesmo fazendo a leitura daquele desenho, e ele ia concordando, né? Então, é essa questão que, às vezes, o desenho... Às vezes a imagem, ela ajuda, né? A gente sempre tem um roteirinho também do que vai acontecer na aula, né? O que é primeiro isso, segundo aquilo. Essa previsibilidade que toda criança neurodivergente também precisa, né? E, na verdade, todo mundo... precisa, né, de um certo conforto. Já é tudo muito novo para mim aqui, né? Se eu não souber nem o que vai acontecer, né? Então, ali tem a rotininha para eles irem pelo menos ter essa previsibilidade. E foi muito engraçado, assim, que no último criaram laços e vínculos de amizade, que daí no último relaxamento, eu me lembro da turma dos pequenininhos, que o pequenininho enrolou as pernas no outro, assim, e daí já estavam amigos, né? E 4 aulas, né? Que a gente fazia uma vez na semana, e durou um mês. Então, 4 aulas já criou um vínculo, tanto que esse pai falou assim, eu quero que fique na mesma turma que ele já ficou na primeira edição, porque ele já criou laços ali, né? E é sobre isso. E até esse pai até comentou que ele faz terapia há um tempo, e ele não percebia tanto vínculo como ele estabeleceu ali com a gente, ali no teatro e nas artes, como ele tem esse vínculo para fazer uma terapia com pessoas que ele tá há muito tempo. Ele se sentia mais motivado em ir para nossa oficina, né? Porque tem essa motivação intrínseca também, né? Eu vou fazer coisas leves, legais, né? Vai ter algumas dificuldades ali, mas vai ter pessoas mais experientes, né? Que vão
fazer essa mediação, né? No momento é aversivo, então vamos passar para o colega. Depois a gente vai encarar de maneira mais fragmentada até que eles conseguem encarar a dificuldade numa boa ali. Então, foi uma coisa assim de ver o crescimento em cada um deles, assim, que a gente conversou com os pais antes, ele tem essa questão, tem crianças altas habilidades, superdotação, que tem a questão motora, né? Que não é tão bem habilidoso com a mão, porque, vamos dizer, a cabeça é bem, bem rápida, né? Então, os pais, eu achei muito legal a visão daqueles pais que eles colocaram, porque eles queriam que ele trabalhasse a habilidade motora da mesma forma que acontece a habilidade cognitiva dele, né? Então, é uma coisa que desenvolver isso, pais que já pensam nisso, né? Em desenvolver a habilidade motora desde cedo, ele tem 3 anos e meio, já é uma coisa muito interessante, né? Então, o pai não tá preocupado com o produto final, né? Ele vai sair daqui pintando um quadro? Ele vai sair daqui... Não, ele tá preocupado em desenvolver habilidades, né? Que vai servir pra vida inteira, pra usar garfo, talher, pra usar, né? Pra amarrar sapato, pra tudo, né? Então, é nesse sentido que vem o curso. Pra adquirir habilidades que vai permear pra vida inteira dele, né? Então, isso vai ajudar ele a desenvolver no mundo lá fora, né? Na escola, em outros ambientes que ele frequente. Exatamente. E até falando, assim, um pouquinho do teatro, né? Tem um exercício que eu falei pra Roberta. Roberta, só esse exercício já vai ser vai pegar um bom pedaço da aula, porque o que acontece? A gente acha que é só fazer tal coisa. Não é só fazer tal coisa. Tô falando do exercício da cortina. Que você tem uma cortina e tem que sair de trás dessa cortina. Gente, não é só passar pela cortina. Quando você passa pela cortina, você é o foco naquele momento. Então, você está sendo exposto para todo mundo que está sentado ali, porque vai um de cada vez, cada um tem que respeitar a sua vez. O resto tá tudo como plateia. Isso a gente trabalha muito. Trabalhar como plateia, trabalhar você como foco da situação. Então, isso é muito desafiador para qualquer pessoa em qualquer idade. A gente está falando de criança, mas tudo aqui, claro que sempre pensado para cada faixa etária, ele é aplicado para qualquer faixa etária. Uhum. Só que daí com desafios diferentes, vai pegar um nível de dificuldade diferente, mas é muito desafiador. E aí, quando a criança passa... Quando eu passo, Kelly, por trás de uma cortina para te dar oi, aquilo me gera ansiedade, aquilo me gera medo, porque eu tô no centro, e agora será que todo mundo vai ficar me olhando e vai falar o quê? E aí, quando eu faço de novo esse mesmo movimento, só que eu já tenho um adereço, por exemplo, para essa criança, que ela já escolheu dentro daquele baú, né? A gente tem um baú sempre com... fantasias, adereços, né? Na verdade, o baú é uma peça-chave pra gente, né? Porque dentro daquele baú saem coisas mágicas. Sim. Que a gente fala, né? Uhum. A partir do momento que eu passo ali com uma outra questão, pronto. Aquela criança já tem um outro comportamento. Ela continua sendo aquela criança só com uma fantasia, mas não, ela já se empoderou de mais coragem. Ela já é um super-herói porque ela escolheu uma capa, né? Exatamente. Ela já parece que dá aquela coragem extra, né? Exatamente. E aí, então, isso que é muito legal, de a gente ver que... E não é, gente, às vezes você fala assim, tá, então é fácil, né, colocar. Não, tem todo um pensamento para como aquilo vai fazer, como que você vai agir com a criança naquele momento, se ela travar, se ela tiver, por exemplo, desregular, porque aquilo gerou muita ansiedade nela. Então, a gente pensa em cada coisinha que pode acontecer ali, naquelas situações. E aí a gente vai evoluindo. Então, primeiro ela passou sozinha, depois a gente vai formar duplas, depois 3 lá fazer uma cena com aqueles personagens. E aí já entra planejamento, porque eles elaboravam ceninhas. E daí você morre, e daí eu venho te salvar, e não sabe, assim, já gerava muita coisa, assim, função executiva, muita coisa maior ali, né? Sim, e o que não sei se você lembra, que era muito legal, e que é muito legal de ver, porque, assim, dentro do autismo, principalmente do autismo aqui, tá, pessoal? As coisas... É um pouco difícil, às vezes, você sair do literal
e você ir para o campo da imaginação e usar a sua imaginação de uma forma muito livre. Sim. Porque às vezes a minha rigidez faz com que eu acho que esse microfone não pode ser nada mais que um microfone. Eu não posso dar uma outra imagem para esse fictícia ou só da minha cabeça para esse microfone. Então, dentro do autismo, eu lembro que muitas vezes essa criança, ela precisa no começo de repertório. Ela precisa que um adulto faça essa mediação para que ela comece a entender como que eu vou interagir com o meu amigo e com essa história. Porque eu trago muito as minhas coisas. Então, o meu brincar tem que ser dessa forma. Sim. O meu pensamento. Então, a minha história tem que ir para esse caminho. Mas espera aí, não é só a sua. Agora você vai brincar. Para brincar e você ficar feliz e o seu amigo ficar feliz, vocês vão ter que achar um meio termo ali. Sim. Como que eu e a Roberta vamos interagir e nós duas vamos ficar felizes. É a questão então, isso a gente da trabalha troca. Muito, né? Porque também tem muito isso dentro do autismo. Até às vezes dá altas habilidades, a pessoa quer falar e fica um monólogo. E só ela fala. E algumas crianças iam assim, falo e não paro mais. Então, a gente vai dando a deixa que tem a hora da troca. Porque você tem que falar, mas você também tem que ouvir. E você tem que saber fazer as duas coisas ali para você estabelecer um vínculo, um diálogo com outro personagem, vamos dizer assim, né? Então, eles tinham também que... Porque é muito fácil. Eu pego lá um super-herói que eu amo e daí eu começo a falar e eu viajo, sabe? E fica todo mundo ali quase roncando, né? Não aguenta mais. Então, a gente vai fazendo essa ideia e dando essa mediação para que ele entenda que, então eu já falei um tanto, agora fala meu colega. E daí agora eu vou trocar fazendo isso. E isso vai engajando numa cena, né? Então eles precisam ter essa mediação mais experiente para eles chegarem numa coisa mais assertiva ali do diálogo, do que é e tal, né? Tanto que tem um exercício que a gente faz que a deixa é sempre para ir pro outro, é a palavrinha então. Porque aí eu vou criar uma história, mas eu tenho que passar a bola pro meu amiguinho. Eu tenho que passar a bola pra pessoa que tá ali comigo jogando. E eu falei amiguinho porque a gente tá falando especificamente de uma turminha da menor, assim, que pra vocês entenderem como eles levam isso pra vida deles no dia a dia. E aí a gente fez esse exercício, então quando eu passo pra Roberta eu tenho que falar, então eu comi um sorvete e o sorvete caiu no chão. Nessa hora chegou, então, aí a Roberta tem que continuar a minha história. E aí, isso foi feito algumas rodadas. Na primeira vez, eles nem pensam na história um do outro, né? Eles esquecem do então, Esquecem. né? Daí a gente fala, então, dramatizando, né? Porque o então é a agulha que vai costurar na outra história do colega, né? Sim. E aí, então, eles tinham que fazer essa junção ali da história. E aí, a gente viu um videozinho depois, na semana, assim, de um dos integrantes, que ele tava lendo uma historinha, um livrinho, e ele falava, então... Isso, no Instagram da mãe dele, No Instagram né? da mãe dele, né? E aí, a mãe dele, tipo, da onde que saiu isso então, né? Daí ele fala, então... Tipo, pedindo pra que os pais também falassem, então, pra daí ele continuar a história, que ele não ia continuar a história se o pai e a mãe não falassem, então... Então... A gente vê como eles levam, porque aquilo foi realmente legal pra eles. Foi uma coisa que ele aprendeu e ele gostou da prática, que ele foi executar com os pais em casa, né? Tanto que daí a gente falou, eu marquei a Kelly e falei, Kelly, olha o então aqui. Daí o pai, agora que eu entendi, então vocês trabalharam essa palavra lá na oficina, né? E nem os pais compraram a ideia, ficavam falando então, mas não sabia de onde saiu o então, né? Daí a gente explicou e ficou o bordãozinho do nosso fofo lá, né? Então, porque aí, acho que a gente pode até falar agora, você mais das artes visuais, Roberto eu mais do teatro, quais são as principais questões que o teatro, por exemplo, vai ajudar a pessoa neurodivergente, né? E aí você, nas artes visuais, para os pais entenderem o que vai estar trabalhando, que também às vezes a pessoa pensa, mas vai lá só brincar, vai ser só divertido,
Primeiro, gente, criança aprende e assimila as coisas quando é divertido, quando é legal. E para um lugar que não é legal, não vai assimilar. Sim. Então, ela vai conseguir aprender de uma forma muito mais rápida e muito mais impactante na vida dela se ela estiver se sentindo à vontade, se ela estiver feliz naquele lugar. Sim. E isso, tanto é que a gente fez, acho que apenas um exercício, e bem de leve, que tinha uma questão ali um pouquinho mais que envolvia, às vezes, uma competição, que nem era uma competição, mas envolvia, às vezes, ali, né? Tipo, eu tenho que ganhar ceder. e perder. Um ganhar e perder. Eu tenho que ceder lugar porque eu, né, perdi alguma coisa. Mas de todos os nossos exercícios foram colaborativos. Desde com relação ali ao teatro, nas artes visuais também. Então, é muito colaborativo e da troca de como que eu olho agora as questões do meu amigo. Pra eu ter esse olhar de longe, né? Então, a gente vai falar agora, acho que pra gente também deixar bem claro, assim, o que tanto o teatro quanto as artes visuais trabalham e podem auxiliar ali a pessoa, né? Sim. Eu acho que as artes visuais é a questão, assim, principalmente quando a criança tem muita dificuldade com a oralização mesmo, com o verbal ali. Eu tenho dificuldade de falar e a imagem vem me ajudar, entende? E é uma coisa assim, é uma coisa compensa a outra. Por exemplo, eu tenho um aluno cego que ele sabe o meu humor pelo tom da minha voz. E a questão de desenhar, eu vejo muito forte na questão quando o aluno tem dificuldade de comunicação, entende? Ele é muito melhor em desenhar do que falar, entende? Então, eu vejo essa questão, assim, ajuda muito a imagem, ajuda muito o desenho, a criança que tem... É pouco oralizada, entende? Que tem muitas dificuldades, ficou muito tempo sem falar, eu vejo muito. E mesmo as crianças bem oralizadas, eu percebo assim, é a hora de manifestar algo, um desenho, né? Ela traz questões muito internas, sabe? São questões que ela não tem coragem de falar, mas no desenho aparece. Entende? Então, o desenho, ele é muito... Ele vai abrir baú mesmo, né? O que tá ali dentro, que tá me dando um conflito ali, só que eu não tenho coragem de falar pro meu pai e pra minha mãe. Mas no desenho vai aparecer. Entende? Então, é muito... Quem fez, assim... por exemplo, eu fiz um curso de interpretação do desenho infantil. É muito rico quando você vai pegar a produção depois que eles terminaram ali uma aula com guache. Você fala, meu Deus, olha isso. Essa criança, isso, você vê pela cor, você vê pelo desenho, então é muito, muito impactante, assim, o desenho, a imagem vem muito falar das questões internas, assim, pra mim. E eu acho que trabalha muito também, Roberta, a questão de funções executivas no desenho. Sim. Porque eu tenho que me organizar para desenhar aquilo que eu pensei. Então, porque entre o que eu quero fazer e aquilo que eu consigo fazer é um processo também. Planejamento, então, né? Planejamento... O que eu preciso para fazer aquilo? Eu vou ter que pedir para o meu colega emprestado a tinta? Eu quero aquele pincel, mas eu não consigo pegar aquele pincel. Sim. Eu tenho que pedir aquela cor. Então, eu via muito isso, assim, de ter esse movimento de eu preciso... Do outro. Do outro. Uhum. Porque a gente deixou tudo muito... Todo mundo usa aqui, então se eu precisar de alguma coisa, né, eu posso pegar, mas às vezes o outro está usando. Sim. Então, como que eu falo? Ou às vezes o outro tá meio querendo invadir o meu espaço, do meu papel, por exemplo. Uhum. Quando o papel é bobina no chão, né? Um começa a invadir muito o espaço do outro, né? E aí a gente tem que ajudar eles nessa mediação. Olha, mas o amigo ali tem o azul que você quer. Ou, fala pro amigo que aqui é onde acaba o seu desenho, né? Para que ele entenda isso. Então, você vai... também trabalhando questões de perceber o outro naquele ambiente, perceber que eu tenho o meu limite e o limite do outro, respeito. Acho que a gente trabalha muitas questões também, que não é só fazer um desenho, gente. Não é só fazer uma escultura com argila. É você aprofundar várias questões sem que a criança nem perceba que a gente tá trabalhando aquelas coisas, né? Sim, porque sempre vem com um tema, né? O tema da aula, né? Então, aquilo que vai trazer o resultado, né? E a questão até, a gente teve uma aula que eles primeiro tinham que desenhar e apagar, pro outro desenhar e apagar. E depois eles tinham que deixar algo desenhado pro outro desenhar por cima. Então, essa questão da rigidez
pegava bastante, eu trocar telas, né? Ah, vamos trocar, agora você pega o do outro, ai, mas é meu, né? Então tem essa questão de, agora eu vou ter que dividir, né? Agora eu vou ter que, eu não queria trocar, então a gente faz, então troca com, que tem a mesma cor que a tua, né? Então eles têm que sair da zona de conforto. Às vezes na artes visuais mesmo, tem que sair da zona de conforto para poder quebrar essa rigidez cognitiva e ser mais flexível, né? Exatamente. E aí, indo pro teatro, o teatro eu falo que é super mega completo, porque a gente vai trabalhar todas as questões. E aí, quando eu falo todas, eu não estou exagerando, gente. Todas as questões mesmo, assim. Porque você trabalha desde o corpo, então, aquela criança que tem questões que, ai, mas meu filho é muito atrapalhado, ele se bate demais, porque não tem equilíbrio, porque não percebe o espaço. Então, a gente está trabalhando esse corpo, conscientização da criança, do adolescente ou do próprio adulto com o seu próprio corpo, como que é o espaço à minha volta, então eu ter noção espacial, ter noção até de perceber o que está acontecendo. Então, às vezes, está acontecendo uma mesma... Tem exercícios que a gente exige que eles prestem atenção, não só neles, mas no colega. Eu tenho que andar e passar a bola pro colega. Então, a qualquer momento vem uma bola de algum lugar. Então, eu tenho que estar atento. Então, a gente trabalha a atenção, a gente trabalha a comunicação. E aí, comunicação não é só falar. É você interagir, você comunicar. Então, eu posso usar tanto a fala, quanto eu posso usar a parte facial, meu corpo, se expressar de alguma forma. Como que essa linguagem, que a gente vai desenvolver, trabalhar a linguagem mesmo. Então, a gente consegue fazer com que a criança se comunique de maneiras diferentes. Sim. Que ela consiga, e isso é um ponto muito importante, eu conseguir dizer o que eu quero. Eu conseguir dizer o que eu não quero. Esse é um ponto que a gente tem que sempre ensinar, até por uma questão de segurança dos nossos filhos. Porque a gente sabe que tem uma questão muito de ingenuidade, principalmente no autismo, que não consegue ler os sinais, que não consegue interpretar o que é essa expressão facial ou o tom de voz daquela pessoa está te dizendo. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar para que eles vão identificando, né, o que é um sarcasmo, o que é uma piada, o que é real, o que não é. Então, para que essa criança vá tendo repertório, que eu acho que é a palavra-chave, assim, Sim. Tendo repertório. E aí a gente consegue trabalhar imaginação, criatividade, quebrar rigidez, sair da caixa mesmo, né? Porque não preciso fazer sempre o mesmo caminho. Eu posso, de vez em quando, dar uma quebradinha. Criança queria que ela, se comunicasse melhor comigo. Não precisa encarar, olhar no olho. Mas ela pode já, olhar como se ela estivesse olhando, sei lá, pra tua testa, de uma forma que ela se sinta confortável e, ao mesmo tempo, ela tá interagindo ali com a pessoa, para que ela também entenda o que tá acontecendo no rosto dessa pessoa. Uhum. Porque se eu não olho simplesmente, às vezes eu estou sendo exposto, sim, a perigos. Uhum. Porque eu não consigo ler o que essa pessoa realmente está me trazendo, o que essa pessoa quer me dizer com aquilo. Será que ela tá me enganando? Será que ela tá falando a verdade? Então, a gente consegue trabalhar essas questões muito dentro do teatro. E aí você cria histórias, você cria personagens que vão trazendo contextos para que a gente vá trabalhando, né? Contextos para que leve para o dia a dia mesmo. Uhum. E assim, uma das coisas que eu acho que o teatro trabalha muito, Roberta, é porque ele precisa muito do coletivo, da interação. Então, eu vou ter uma interação social muito grande ali dentro, sem ser ofensiva, tá, gente? Em nenhum momento a gente tá obrigando a encostar. Eles vão fazer isso muito naturalmente, se quiserem, né? Sim. Se sentirem à vontade para fazer. Mas, assim, de experiência que a gente teve, eles se adoram se abraçar no final e interagir entre eles no final. E até porque é natural, né? O teatro, se ele acontece, ele precisa ter um público, né? E para eu ser público, eu também tenho que aprender a ouvir, não só falar, porque a gente tá sempre preocupado em aprender a falar, mas a gente também tem que saber ser público e aprender a ouvir, né? Então, a gente precisa de ter o público para sair atrás da cortina, né? É uma coisa que um depende do outro, não é nada forçado, nada aversivo, nada que impacte, né, demais eles, mas é uma relação que um precisa do outro, né? E eles vão curtindo, né? Até que
o mesmo aluno que estava com medo no primeiro encontro, depois ele queria ser um stand-up e falar um monte de piadas no dia do palco, que era o último, né? Então, assim, a gente vê que tava muito desejo dentro dessa criança. Só que ela não sabia os caminhos, ela não tinha repertório. Quando ela aprendeu que ela vai por aqui, ela vai por ali, ela vai por lá, aí ela consegue interagir da forma como ela sonhava querer, né? Que daí a mãe fala, ele quer ser um grande comediante, não sei o que, né? Então, assim, olha que legal, que mágico isso. Você dá caminhos, você dá repertório para essa criança chegar onde ela sonha, aonde ela almeja ficar, né? Uhum. Então, isso é desenvolver. E brincar é desenvolver com a criança, né? Então, às vezes você leva pra terapia, mas só tá brincando, mas brincar é desenvolver, né? Então, não acha que não tem todo um objetivo atrás desse brincar, né? Então, pra gente até deixar bem claro, já que a gente falou, não é um curso de teatro formal, não é um curso de teatro de artes visuais, de artes plásticas formal, não é. Mas também não é um ambiente de terapia. Minha criança vai fazer terapia aqui, vai para terapia. Não. A gente está aliando elementos do teatro, elementos das artes como um todo, né, Roberta? Sim. A gente acaba buscando em todas as linguagens mesmo, e trazendo para um ambiente em que, sim, quem está conduzindo entende de autismo, entende de TDAH, de altas habilidades, e vai trabalhando as questões ali que essa criança vai precisar mais para ter qualidade de vida. O que eu preciso melhorar para me dar qualidade de vida? Então, é uma junção eu acho que das duas linguagens, para que essa criança esteja em um ambiente que vai potencializar o desenvolvimento dela. E fora isso, até, né, dando um recorte lá no teu primeira fala, que você fala que elas queriam muito ter amizades, né? Eu percebo dentro, porque eu sou professora, eu tenho várias crianças, né, neurodivergentes e tal, eu percebo que quando eles vinculam com uma pessoa, parece que é só essa pessoa, entende? E ali eles percebem, nossa, mas não tem só aquela minha amiga, eu posso ter outras amizades, né? Então existe um leque de possibilidades ali. Eu posso, um dia faltou uma aluna, uma integrante, né? Mas cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? E daí, naquela aula, esse aluno que estuda na mesma escola que ela, acabou, né, vinculando com outros. Então, assim, é essa coisa de, gente, já é difícil de eu fazer amizade, mas aqui tá mais fácil, né? Aqui eu consigo perceber e não generalizar que só tenho um amigo X, Y, Z. Só aqueles lá que eu convivo. Eu posso ter outras amizades, né? Então, e um ambiente que toda mãe gosta, porque é livre de tela, né, gente? Porque tudo que... Você não precisa ficar... A criança tá ali e tá desenvolvendo sem estar no celular, sem estar... Eu acho, assim, que como mãe, o que eu levo a minha filha em questões para desenvolver sem precisar de celular, de telas, eu acho... ótimo pra ela, assim, porque antigamente a gente tinha a rua sem saída que a gente morava, hoje não existe mais. Eu moro numa rua lá que é uma rápida, não tem com quem ela brincar num ambiente seguro, onde ela vai desenvolver habilidade, subir árvore, descer, não vai ter isso, entende? Hoje, acho que o grande mal é esse, né, o pessoal morando em lugar pequeno, só indo para tecnologia, e ali a gente tem um grande final de rua para brincar com todos super, super seguros ali, né? Uma vizinhança, uma comunidade ali junto, né? Então, isso que é a grande sacada do curso também. Eu né? acho que é isso mesmo, Roberta. Acho que a gente falou bastante coisa, assim, do que é o curso. Então, a gente vou fazer propaganda de novo, gente, mas qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer questão que fique, até só vou responder antes de a gente terminar, que veio uma pergunta, né, que esses dias chegou pra gente. Mas meu filho pode participar só de 2 aulas por mês? Não pode, gente, tá? Porque que tem que ter uma continuidade. Porque a gente está vinculando essas crianças, seja com esse grupo para fazer uma amizade, para criar um vínculo ali, para que eles possam realmente interagir entre eles, e seja também vincular a ideia neles, para que eles estejam num processo. Se eu levo meu filho um dia e falto 2,
E não vai ter não vai ter um desenvolvimento legal. Então, tem que ter, sim, envolvimento. A criança tem que estar comprometida com aquilo. Os pais têm que estar comprometidos com aquilo, sim. Para perceber que não é só lá a chegada no final. Tem todo um processo para que essa criança vá se desenvolvendo, para que esse adolescente vá assimilando, vá criando amizades. A adolescência é um período muito, muito, assim, de pertencimento. Eles querem pertencer a um grupo. Então, é fundamental que tenha uma continuidade, né? Uma assiduidade ali. Sim. Então... Porque isso pode demandar da pessoa desestimular, né? Né, tá faltando, não sabe por quê, que motivo tá naquele grupo, né? Porque veio uma, faltou duas, voltou na quarta, e, né, fica ali sem tá engajado mesmo na proposta, em todas as atividades que elas são planejadas para isso mesmo. Exatamente. Então, eu respondi essa questão que veio só porque eu lembrei dela agora. Vim. Vem muito assim, pode vender aula avulsa, né? Não dá, né? Não tem, gente. E aí, então, se vocês tiverem mais dúvidas, qualquer dúvida que tiver, manda aqui nos comentários ou manda direto pro nosso e-mail, pro meu e-mail que tá aqui no YouTube também, que tá aqui embaixo também. Vou deixar o contato da Roberta, Sim. que a gente responde e explica para vocês como funciona. Então, só lembrando que, por enquanto, a gente só está com o curso em Curitiba e Araucária, que é a região metropolitana aqui de Curitiba, tá? Nos endereços que estão aqui embaixo. Mas vocês vão falar diretamente com a gente, que a gente vai explicar para vocês e tudo mais como funciona, assim, tá? E eu acho que a gente resumiu bem, né, Roberto? Sim, que deu foi essa experiência. Compartilhar algumas experiências, né? Que foi muito legal. E trabalhar com criança é sempre mágico, né? Eles são muito livres de preconceito, das questões de barreiras, né? Levantar barreiras, eu não consigo, eu não posso. Eles não podem nesse momento, daqui a pouco eles já estão fazendo. Isso é muito importante, assim, é muito gostoso trabalhar com criança por isso, né? E só para lembrar, pessoal, também, a gente tá sempre as duas dentro da sala. Porque a gente está trabalhando com grupos, e não são grupos grandes, tá? Também é outra questão, porque se a gente trabalha grupos muito grandes, a gente não consegue atender as demandas de cada criança. Então, a gente está sempre nós duas, em sala de aula, sempre dando suporte que que as crianças, né, de modo geral, precisam ali. E eu acho que é isso, né, que é bem importante também para saber que é um ambiente seguro. Né? Que essa criança vai estar ali. Então, não pode ser um grupo muito grande, não pode ser um grupo... Tem que ser um equilíbrio ali das coisas. Por isso que é importante a entrevista com os pais, né, no início, pra gente saber aonde encaixa esse aluno, em qual a melhor turma que ele vai se sentir acolhido, que ele vai se sentir pertencendo, né, e às vezes não tem a ver com a idade cronológica, né, às vezes, dependendo do perfil do aluno, muda ali, mas eu acho que a primeira edição deu muito sucesso, né, e a gente pretende ficar agora 4 meses trabalhando com eles. É isso aí, pessoal. Então, eu queria muito vir aqui compartilhar com vocês, porque realmente foi uma experiência, assim, que eu eu tenho certeza que mudou muito na vida de cada uma das crianças que participaram lá, assim como mudou muito na nossa, tá? Então, agradecer para quem ficou aqui com a gente, para quem teve interesse no assunto, e se tiver mais dúvida, qualquer coisa, pode mandar pra gente aí a questão, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Roberta. Obrigada a você, Kelly. E até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.